Por software livre, devemos entender aquele software que respeita a liberdade e senso de comunidade dos usuários. A grosso modo, os usuários possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Sendo assim, os usuários possuem livre acesso ao código-fonte do software e fazem alterações conforme as suas necessidades. O maior exemplo de software livre com uma grande variedade de distribuições é o Linux, um sistema imprescindível e presente em nosso cotidiano. Dentre as diversas distribuições do Linux, podemos citar como, por exemplo, Arch, CentOS, Debian, Fedora, Mint, Slackware, OpenSUSE, Ubuntu e dentre estas diversas distribuições Linux, eu, Lucas Soares, juntamente a Maria Clara e Oleana Furtado, iremos abordar nesta videoaula a Slackware, a mais antiga distribuição Linux ainda existente. Slackware é a mais antiga distribuição do Linux que permanece ativa atualmente. Criada em 1992 e lançada em julho de 1993 pelo norte-americano Patrick Volcker, essa distribuição tem o intuito de ser simples, estável e possibilitar total personalização do ambiente. Além do seu uso profissional, é considerado também como uma distribuição de nível acadêmico, mantendo uma vasta documentação atualizada em sua raiz para os usuários que necessitem de maior conhecimento para dominá-lo. Desenvolvido a partir do descontinuado projeto SLS, o Slackware 1.0 era distribuído em 24 disquetes e construído em cima da versão 0.99PL11 Alpha do kernel Linux. Ele rapidamente tornou-se a distribuição mais popular e, segundo estimativas, cerca de 80% das instalações de Linux em 1995 eram do Slackware. Atualmente, sua distribuição é feita através de CDs e DVDs de instalação para processadores de 32 e 64 bits. O Slackware fornece um programa interativo para gerenciar seus pacotes. Você pode instalar, remover, criar e examinar o conteúdo de um pacote muito facilmente. Você pode usar o PKG-Tool, que é um programa em formato de menu que permite instalar e remover pacotes. A instalação pode ser realizada, por exemplo, a partir do diretório atual ou de outro diretório. É necessário apenas selecionar o tipo de instalação desejada, que o PKG-Tool irá procurar pacotes válidos para serem instalados no local selecionado. Através do modo de visualização PKG-Tool, você pode visualizar os pacotes instalados. Alguns usuários preferem usar o utilitário em linha de comando, que também possui a capacidade de atualizar pacotes. Agora, vamos mostrar uma visão geral de alguns utilitários que podem ser utilizados. O install PKG permite instalar um novo pacote no sistema. A sintaxe é a seguinte: install PKG seguido do nome do pacote. O install PKG não o avisará em caso de reinstalação do pacote existente. Simplesmente instalará um novo pacote sobre o pacote antigo. Caso você queira remover com toda a segurança os arquivos antigos do pacote anterior, você deverá utilizar o comando upgrade PKG, que será explicado logo mais. O remove PKG permite remover os pacotes instalados no sistema. A sintaxe é a seguinte: remove PKG, nome do pacote. O Remove PKG procura os pacotes instalados e somente removerá os arquivos referentes ao pacote que você especificou. Um outro utilitário é o Upgrade PKG. Esse atualiza um pacote instalado do Slackware. A sintaxe é a seguinte: Upgrade PKG, nome do pacote. O Upgrade PKG primeiro instala um novo pacote e em seguida remove o pacote antigo. Assim, os arquivos antigos não ficarão no sistema. Caso o nome do pacote tenha sido alterado, utilize a seguinte sintaxe: Upgrade PKG, nome do pacote, símbolo de porcentagem, nome do novo pacote. Assim como o install PKG e remove PKG, no Upgrade PKG você pode especificar os pacotes pelo nome ou utilizando os coringas para dar nome do pacote. O Slackware possui uma gama de softwares disponíveis para execução, como por exemplo o Thunderbird, serve para enviar e ler e-mails, o Mozilla Firefox, que é o navegador, o GIMP e o Color Paint, que são editores de imagem, o Gshine, que é o player de vídeo padrão, entre diversos outros programas. Bem,
Como sabemos, bibliotecas são blocos de códigos que realizam funções específicas onde são empacotadas, de forma que vários programas possam usá-las quando preciso realizar algum procedimento. As bibliotecas do Slackware, como as demais distribuições Linux, são compartilhadas. Elas ficam num local específico, permitindo assim que vários programas a encontrem e a utilizem. A partir da versão 12.0 do Slackware, ocorreram algumas mudanças no gerenciamento de módulos e foram inseridas bibliotecas de C do projeto GNU. O Slackware é uma distribuição recomendada para usuários avançados que já possuem um conhecimento para usar o sistema. Sistema operacional multiprogramado, multiusuário, utilizado geralmente em aplicações cliente-servidor. É amplamente explorado nos ambientes universitários e largamente usado como servidor de internet em instituições acadêmicas e comerciais. Apesar de ser distribuído livremente, é considerado muito seguro e eficiente, o que pode ser comprovado em muitas instituições comerciais que vêm migrando para o Linux. Dentre as principais vantagens do Slackware se encontra o fato de que ele é um sistema extremamente conservador, ou seja, o sistema não recebe mudanças ou inovações desnecessárias. Sendo assim, apenas mudanças realmente necessárias são realizadas. O foco não é a novidade, e sim o bom funcionamento. Sobre os recursos disponíveis, pode-se dizer que, como todas as outras grandes distribuições Linux, ele vem com um grande acervo de aplicativos disponíveis, desde o uso doméstico até mesmo em grandes servidores. Outra coisa agradável é a economia de memória RAM e o uso da CPU quando ele é instalado somente em modo de texto. Claro que isto depende também de quais serviços foram instalados e configurados para serem executados em segundo plano. Como uma das principais desvantagens, o Slackware é uma das poucas distribuições Linux que ainda não possui instalador gráfico. Toda a configuração do sistema é feita manualmente, com a ajuda de alguns poucos scripts simples de configuração. O procedimento complexo de upgrade e falta de ferramentas automáticas para as atualizações de segurança o tornam progressivamente menos competitivo. A sua atitude conservadora para com os componentes básicos do sistema significa que ele requer muito trabalho manual pós-instalação antes de ser ajustado para ser um sistema desktop moderno. O Slackware é uma distribuição para quem está cansado de ter tudo pronto e de ter facilidades com tudo. Quem opta por essa distribuição não pode ter receio de ler, editar, fazer e refazer configurações de modo texto. Muitos acham a distribuição Slackware ultrapassada, sendo simplesmente o sistema operacional usado por hobby, mas outros encaram o Slackware como uma distribuição para usuários que sentem falta dos dias mais simples do Linux e que ainda querem configurar seus sistemas. Os usuários de Slackware vão daqueles que usam Linux apenas por hobby aos que dizem gerenciar mais de 150 servidores com Slackware. Embora o Slackware não tenha um número de usuários grande como o Mutu, ele possui o seu espaço no mercado, principalmente no uso em servidores, como por exemplo, servidores DNS, servidores de e-mail, servidores web e banco de dados. No mercado de servidores, o Slackware, sem dúvidas, continua popular. Mas isso não quer dizer que o Slackware seja um sucesso no meio corporativo. Uma das características do Slackware é que ele é baseado na filosofia KISS, acrônimo de Keep It Simple, Stupid. Trata-se de uma filosofia utilizada por desenvolvedores de software em geral. Basicamente, seguir a filosofia KISS significa fazer o que é preciso sem frescuras ou complicações, da maneira mais simples possível. A distribuição Slackware tem esse nome como uma referência ao termo Slack, usado pela Igreja de Subgenius, que é uma pseudo-religião que satiriza religiões e crenças envolvendo conspirações mundiais, profecias e extraterrestres, entre outras coisas. O símbolo dessa religião é o Bob com cachimbo, e daí veio a origem do símbolo Tux com cachimbo como mascote da distribuição Slackware. Com isso, conclui-se que o nome Slackware é uma referência do sentimento de liberdade, originalidade e independência. Essa inspiração se deu porque o criador do Slackware é filiado à Igreja de Subgenius. O Slackware não teve versão 5 e 6. Da versão 4.0 foi direto para a versão 7.0. Esse pulo de versões foi dado para dar a impressão de que o Slackware não estava desatualizado em relação às outras distribuições, que naquela altura tinham versões altas. E nesta videoaula você pôde conhecer a história, as características, o segmento de destino e adoção de mercado, as formas de distribuição, os softwares e bibliotecas, o gerenciamento e os prós e os contras do Slackware. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.